É diante da loucura, porque disso se trata, que invadiu os meios chamados conservadores e meios católicos, conservadores também, mas até certos meios tradicionais, né? A loucura que invadiu esses meios com respeito à Terra, ao nosso planeta, quer negando sua mobilidade, quer negando sua esfericidade e dizendo plano, dizendo que a Terra é plana, e farei então as seguintes considerações para mostrar que tudo isto não passa de uma loucura e que, se trata, sobretudo, de religiosos católicos, trata-se de uma irresponsabilidade imensa, porque isto representa lançar a fé ao escárnio dos ímpios. Com efeito, entrem em qualquer site grande de astronomia e verão ali ateus zombar da religião por causa desses irresponsáveis cobertos de hábito. Pois bem, comecemos pelo primeiro ponto. Se voamos no avião a 1000 quilômetros por hora, qual é então a nossa velocidade absoluta no espaço? Para responder a isso, é primeiro preciso compor a velocidade do avião com a velocidade de rotação da Terra esférica, que na linha do Equador é de mais de 1.500 quilômetros por hora na direção oeste-leste. Atenção agora para o que eu vou dizer. Se viajamos na mesma direção, as velocidades somam-se e o dia passa muito rápido. Se, porém, viajamos na direção contrária, as velocidades diminuem-se e o Sol é como se quase não se movesse. E se viajamos em certo ângulo, temos de seguir a regra do triângulo ou do paralelogramo. Em seguida, é preciso compor a velocidade resultante com a velocidade de translação da Terra com relação ao Sol, a qual é de cerca de 30 quilômetros por segundo, ou seja, mais de 100.000 quilômetros por hora. De noite, as velocidades se somam. De dia, as velocidades se subtraem. Depois, é preciso ainda compô-la com a velocidade de rotação do sistema solar com respeito ao centro da galáxia, que é de cerca de 270 quilômetros por segundo, ou seja, quase 1 milhão de quilômetros por hora. Seria preciso, finalmente, compô-la com a velocidade da galáxia no espaço, mas esta velocidade não se conhece. Então, como é que diante de tudo isso se pode negar que a Terra gira em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e em movimento de translação em torno do Sol? Isto é negar o evidente. Isto beira, não estou dizendo que incorre, isto beira certo pecado contra o Espírito Santo. É a negação do evidente. Eu, no entanto, tenho a esperança de que os que dizem tais absurdidades sejam tão estúpidos que sua culpa seja menor ou nula, queira o Deus. Mas um estúpido de batina ou de hábito religioso causa um mal tremendo. Mas continuemos.
Especificamente quanto a se a Terra é esférica ou plana, eu dou aqui 6 razões que não são as únicas, mas que provam que a Terra é esférica. Há muitas outras, eu vou dar 6 aqui em prol da brevidade deste vídeo. A primeira prova é quanto à sombra da Terra na Lua, sombra que é redonda. Esta prova já vem de Aristóteles, muito antes de Cristo, né? Dizia ele, os eclipses lunares sucedem quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua e essa sombra é sempre convexa, circular. Se a Terra fosse plana, digo eu, deveria haver ocasiões em que a sombra fosse oval ou até uma simples linha fina, que apareceria quando o Sol estivesse alinhado com a borda do disco terrestre, do disco plano. Mas há também a prova pelas diferentes estrelas, é a minha segunda prova. À medida que um viajante se desloca para o norte ou para o sul, passa a ver as estrelas nascer e pôr-se em diferentes horários e atingir diferentes alturas em relação ao horizonte, até o ponto em que surgem constelações que são exclusivas ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Algo natural numa superfície esférica. De fato, uma pessoa sentada no Polo Norte não teria como ver uma estrela posicionada sobre o Polo Sul. Isso é só um dos muitos exemplos. Em uma Terra plana, no entanto, as mesmas estrelas deveriam ser visíveis ao mesmo tempo, ainda que de diferentes distâncias, em toda a superfície do disco plano, além de nascer e pôr-se no mesmo horário para todos os observadores, o que é falso. A terceira prova é a dos fusos horários. Numa Terra plana, todos os habitantes deveriam ver o Sol nascer e pôr-se ao mesmo tempo. É a curvatura do planeta o que faz que haja diferentes horários em diferentes longitudes. Vamos para a quarta prova, diferentes durações do dia. É que o Sol não só nasce em diferentes momentos sobre diferentes partes da Terra, mas também fica diferentes períodos de tempo no céu. O dia mais longo no hemisfério norte é o mais curto no hemisfério sul. Ora, numa Terra plana, a duração do dia deveria ser uniforme em toda a sua superfície. Mas é óbvio, é evidente que isso não se dá. A quinta prova é pela circunnavegação, ou seja, a navegação em torno da Terra. É possível dar a volta ao mundo, seguindo sempre numa mesma direção, contorna-se o planeta e acaba-se por retornar ao ponto de partida. Em um plano, numa Terra plana, porém, alguém que seguisse sempre numa mesma direção chegaria aonde? À borda e ao precipício celeste. Pois bem, a primeira circunnavegação bem-sucedida foi feita por Fernão de Magalhães no século XVI e inúmeras outras já se deram desde então. E a sexta e última prova, se é que eu não me engano, é a sexta e última, sim, é geométrica. Num plano, a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Em uma esfera, é o arco de um círculo que tem por centro o centro da esfera. Num plano, os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Numa esfera, a soma é sempre maior que isso, e seu valor exato depende da fração da superfície compreendida pela figura. Embora a curta distância, a superfície terrestre possa ser aproximada mediante a geometria plana, quando todavia se trata de grandes trechos, por exemplo, no planejamento de voos intercontinentais,
a geometria esférica é a que tem de ser usada. Bom, hoje, além do mais, a esfericidade da Terra é de absoluta evidência. Temos hoje aviões, foguetes, satélites, mísseis com suas câmaras. Mas é claro, os terraplanistas vão inventar a lente olho de boi. Né? Inventa-se qualquer coisa para justificar uma loucura. Ainda restaria refutar os que insistem em que o homem não foi à Lua. Como, porém, diz Aristóteles, é um metafísico quem deve discutir com loucos, e não o cientista natural. Mas o nosso próprio metafísico, eu mesmo, acabou por ficar cansado por dizer tudo o que acabou de dizer. Então, deixo esta refutação para outra oportunidade e lugar. Mas por que não se perguntam os negadores da ida do homem à Lua por que os soviéticos, em plena Guerra Fria e em plena corrida espacial com os Estados Unidos, não denunciaram tão escandalosa fraude? Eu já perguntei isso a um negador da ida do homem à Lua. Sua resposta: não havia tecnologia para ir à Lua. Mas eu não perguntei isso, meu amigo. Eu perguntei por que os soviéticos não denunciaram a fraude. Mas é que não havia tecnologia suficiente para ir à Lua. Tergiversa. Como sempre. Bom, alguns religiosos imprudentes, além de estúpidos, perdoem-me a dureza da linguagem, querem fazer crer que a Terra estar imóvel no centro do universo é de fé. Porque algum ou alguns papas o disseram. Eu, quando tenho oportunidade, eu tive, porque agora já tenho mais que fazer aos meus 72 anos, quando tive a oportunidade de debater diretamente com tais religiosos imprudentes, né? Eu lhe perguntava, e o que fazer então com Pio XII, que aceitou como probabilíssima a teoria do Big Bang, formulada pelo padre Georges Lemaitre. Se ele a aceitou, é óbvio que para ele a Terra não estava imóvel, não estava parada, nem muito menos seria plana. Claro, acrescente-se que não está provado que a Terra não seja o centro do universo. Eu não estou dizendo isso. Está provado que a Terra é esférica desde Aristóteles, desde muito antes de Cristo, que é esférica, e desde Copérnico, Galileu, se sabe que ela se move em torno de seu próprio eixo e em torno do Sol. Embora, claro, Galileu também errasse enormemente. Por quê? Porque dizia ele que o Sol estava parado no centro do universo. É trocar um erro por outro. Mas que a Terra não seja o centro do universo, absolutamente não está provado. Pode ser que ela, embora ela se mova, né? Ou seja, não há um centro físico exatamente, mas há um centro geométrico. Então, em seu movimento, a Terra poderia girar em torno de um hipotético centro geométrico. Além do mais, com certeza, a Terra é o centro moral do universo. Aqui, Deus fez o homem. Esta criatura entre o mundo material e o espiritual. Aqui,
Cristo se encarnou. Este é o centro moral. Mas, quando os papas, alguns papas, falaram da imobilidade da Terra, de uma Terra parada no centro do universo, ao passo que Pio XII vai negá-lo, ele e outros, né? Por exemplo, Leão XIII, na sua encíclica Providentíssimos Deus, embora de maneira indireta. Como é possível conciliar estas duas opiniões antagônicas? Ter-se-á contradito o magistério da Igreja e a promessa de Cristo, de que assistiria o magistério da Igreja para que ele não errasse quanto à fé. Exatamente. A questão da Terra é uma questão de ciência natural, de cosmologia, de física. E, como diz o Concílio Vaticano I, a infalibilidade papal só diz respeito a matérias de fé e de costumes, não a matérias de ciências naturais. Tanto é que os papas podem contradizer-se quanto a isto, sem que isto fira nem minimamente o caráter infalível do magistério da Igreja. Então, eu só quero repetir algo que eu já disse ao longo deste vídeo, porque de fato isto me deixa profundamente irritado. Não vou dar nomes aos bois, primeiro porque não merecem isso, segundo porque desviaria a atenção do que digo para uma coisa horrível como o que hoje se chama horrivelmente treta. Eu não quero treta. Mas, sobretudo, os religiosos, sejam monges, sejam sacerdotes, que afirmam essas estupidezes, lançam a fé ao escárnio dos ímpios e formam católicos deformando-os. Não os formam, os deformam. São irresponsáveis. São completamente ignorantes, quer em ciência natural, em física, em astronomia, em cosmologia, quer em teologia, quer quanto ao mesmo caráter do magistério da Igreja. Infelizmente, este vídeo não será suficiente, nem longe disso, para assustar esta loucura irresponsável vestida de hábito religioso. Isso é sinal dos tempos. Vivemos tempos de trevas, tempos com cores apocalípticas. Mas, quem sabe, algum que outro católico possa ver nesta exposição, né, uma luz que o guie para fora desse circo de loucura, irresponsabilidade e de lançamento da fé ao escárnio dos ímpios. Muito obrigado e até o próximo vídeo.